Sem dúvidas, esses demônios não descansam nunca. Hello Clover, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde irei exaltar e enaltecer e falar o que eu achei, como foi o que eu gostei do capítulo mais recente de Black Clover, o capítulo de número 317. Um capítulo que a gente pensa, mas o que é isso, meu senhor? Afinal, Lucifero, o demônio mais poderoso de todos, fez sua manifestação de forma incompleta, mas ele surgiu. Ou seja, eu acredito que dessa vez é a sua manifestação original, mas não no seu poder total. É algo bem diferente da Megícula. A Megícula havia se manifestado de forma incompleta, mas o corpo dela ainda estava preso lá no submundo. Eu acredito que no caso do Lucifero é uma manifestação incompleta porque ele não conseguiu voltar com todo o seu poder. Como ele mesmo diz, que o Asta foi o desgraçado que fez com que a sua manifestação surgisse por incompleta, eu acredito que é no sentido dele não estar no poder total, mas seria o demônio em seu corpo inteiro dessa vez. Então o Lucifero se manifestou por completo, mas não com todo o seu poder, por conta de que o Asta impediu isso. Então é interessante, por conta de que esse nosso querido Lucifero agora está ali, por mais que não esteja com seu poder total, a gente vê que ele tem poderes similares ao Zagreed. Afinal, a sua fala, "Converse, abaixem suas cabeças", fez com que todos os magos em volta do seu redor se curvassem. E magos muito poderosos, magos do nível Fuegoreon, nosso querido Yuno, para você ver a pressão que ele impôs diante de todos. Mas fica a questão, foi a pressão dele apenas com sua áurea que emana, ou foi o seu poder de dar ordens similar ao poder do Zagreed? Mas daí a gente teria dois demônios que têm o poder das palavras, que faz com que seja obedecido. Pode ser algo diferente, algo apenas similar ao poder do Zagreed, mas um poder que vem dos demônios de ranking alto. Então, pelo Lucifero ser um nível maior que o Zagreed, a gente pode ver que ele tem um poder similar que faz com que tudo se curvem perante uma ordem que ele faça, ou algo pela pressão própria, também é algo muito comum em Shonen isso ocorrer. Mas ainda assim, a gente viu a pressão do Lucifero, foi um ótimo capítulo. Asta, quando fez seu golpe final, deve ter sentido o ki do Lucifero, chegou rápido na sua espada antimagia de prancha, e acontece que quando ele vê o Lucifero em sua primeira aparição, acontece que o mesmo faz um olhar de ser aquele olhar assustador, um olhar aterrorizante. Ele diz: "Então você foi o fedelho que impediu a minha manifestação por completa?" E acontece que assim o Asta fica apavorado, concluindo o capítulo com expectativa para o próximo. Então, aquela visão geral e rápida sobre alguns pontos que a gente ainda tem que enfatizar em torno do capítulo, praticamente é aquele capítulo que tenta dar a falsa ilusão de paz, aonde surge a desgraça no final. Acontece que o ponto mais alto vai ser em volta do que eu já falei no início, que é a manifestação do Lucifero, mas antes de enfatizar isso novamente, falando rapidinho o que rolou. Praticamente Yuno destrói um dos destroços que iria cair em cidadãos do reino de Spade. Acontece que Asta no painel seguinte diz: "Como esperado de você, Yuno", e acontece que Yuno corresponde dizendo que aquela frase que o Asta também iria dizer só no Asta, tipo que tá orgulhoso também do andamento de seu amigo, companheiro, irmão, rival. Então é interessante que ambos, por mais distantes que estejam, veem os seus respectivos poderes e técnicas e a forma como eles desempenharam uma importância na luta pelo continente mágico no reino de Spade. Então é interessante porque Yuno está sendo curado pela Mimosa, acontece que nosso querido príncipe de Spade, futuro rei, está agora sendo aclamado pelo povo de Spade. Acontece que o pessoal tá falando agora: "A gente vai poder reconstruir nosso reino, Yuno vai ser o rei", e agora daí vai causar a grande quarta guerra mágica contra o reino de Clover. Só prepare esse arco, meu chapa. E acontece que não foi isso, porque um capetinha aparece no meio e fala: "O que você tá pensando em guerra? Calma, o arco não acabou. Desencana da guerra mágica entre Asta e Yuno, respectiva Clover Spade. Antes vocês têm que acabar com os Capiroto. E para acabar com os Capiroto, vocês vão ter que derrotar o meu chefão." E acontece que isso se deve ao fato que o Capiroto diz em torno de Lucifero, que a gente havia achado que havia sido derrotado, porém ele não foi derrotado, aparentemente. Ele só teve a sua manifestação total de seu poder desfeita. O que eu quero dizer com isso? Quando o Asta destruiu a Árvore das Sombras, eu acredito que era como se fosse um casulo que estava sendo gerado no Lucifero. Por exemplo, Hunter, lembra do casulo que gerou o Meruem? Então, eu creio que foi uma referência ou uma inspiração, ou algo, só uma coincidência que o Tabata também fez, e acontece que o Asta destruiu o casulo, só que o Lucifero conseguiu fazer a sua manifestação por metade existir no mundo da superfície ali dos humanos, do reino mágico. O que eu quero dizer com isso? Praticamente, ele impediu a manifestação completa, como mesmo diz no painel final para o Asta. O Lucifero diz: "Você que impediu a minha manifestação completa." Isso é um fato, o Asta impediu.
Porém, essa manifestação é diferente como a dos outros demônios, como o Megícula, por exemplo, que estava em sua manifestação incompleta. Ela estava atrelada ao submundo. O Lucifero não está mais atrelado ao submundo. A manifestação por metade, como foi mostrado no capítulo que já ocorreu, é parte dele por completo mesmo, similar ao Zagreed quando conseguiu escapar e se manifestou por completo. Só que acontece que o Lucifero não está com seu poder total, mas ele não está mais preso ao submundo, por conta que ele conseguiu nesse tempo se manifestar graças ao casulo que gerou ele, que foi destruído pelo Asta. Então esse é o ponto, ele está, eu creio na minha opinião, como o Zagreed, o demônio do Arco dos Elfos, manifestado por completo, porém em metade de seu poder, por conta de que ele precisava de mais tempo e o Asta impediu isso. Então ele decidiu se manifestar pelo poder que ele poderia ter, do que por nenhum poder e ser destruído, né? E voltar pro submundo. Então é interessante, eu acredito que esse é o meu ponto de vista. Vamos esperar o próximo capítulo realmente para ter uma noção se é isso ou não, mas acontece que é interessante por conta de que assim é criada expectativa sobre como vai ser o andamento dessa batalha. E eu acredito que é interessante, porque o Tabata provavelmente introduziu esse demônio, só que é um demônio que vai ser aquele antagonista que tipo bate e deixa o protagonista vivo. Eu creio que no próximo capítulo do Black Clover, a gente vai ver uma luta no X1 com o Asta. E por que eu digo isso? O Asta ainda deve ter uns 3 a 4 minutos do modo união por completo. Ele utiliza desse modo união, ele luta com o Lucifero, ele perde pro Lucifero, acontece que Yuno tenta fazer algo também, é impedido, fica entre a vida e a morte, e acontece que possivelmente Yami ou William, um dos dois tenta fazer algo, pode acabar que um dos dois seja morto, ou até mesmo a gente pode ter como exemplo que o Lucifero acabe com geral, cause algumas mortes relevantes e importantes ali durante essa batalha que pode ocorrer no próximo capítulo, e ele sequestre o Yami e o nosso querido William, para que daí ele dê andamento a continuação, possivelmente, desse portal ser feito. Apesar que o demônio é uma raça perversa. Agora que o Lucifero já conseguiu se manifestar, não creio que ele tenha mais interesse em fazer o portal continuar existindo, voltar a reabri-lo. Mas creio que apenas uma suposição que a gente deve ter, não é tão concreta como a que eu irei te apresentar ainda, mas possivelmente William e Yami podem ser sim sequestrados, por conta que ainda teria relevância. Seria algo muito repetitivo, então possivelmente pode ser que não seja sequestrado. Daí a gente vai ver um pouco da personalidade do Lucifero, do porquê ele não vai querer abrir o portal, pela perversidade de ser o único demônio a coexistir na superfície humana. Então eu acredito que isso vai ser mostrado se a gente for se basear pelos demônios que já foram apresentados. A grande questão é que praticamente ele está apenas em 50% do seu poder, numa escala de poder de tier list, pelo menos durante essa semana até o próximo capítulo vir, para que a gente espere a grande batalha. O que a gente deve achar dele? Provavelmente ele está no nível do Zagreed, que é um dos demônios mais poderosos que estava em seu poder total, e apenas com 50% ele já consegue estar no nível do Zagreed. Imagine se ele estivesse no poder total, daí não teria como derrotá-lo na minha opinião. Então ele tem um poder similar a impor ordens apenas com a sua possível pressão ou até com a sua magia, sem precisar do Grimoire, algo diferente do Zagreed. Então tá aí a questão, se ele consegue impor algumas ordens, é interessante porque ele tem o mesmo nível do Zagreed que estava liberto na superfície humana. Conclui que ele continua sendo o demônio mais poderoso de Black Clover apresentado. Então esse é o nível que a gente deve ter do Lucifero. Ele é mais forte lá que as gêmeas, ele é mais forte do que qualquer receptáculo da Arcturine usando 100%. Até o momento a gente chegou naquele nível de antagonista level boss final mesmo. E com isso, o próximo capítulo possivelmente vai abordar uma luta X1 do Asta Modo União, usando seus 3 minutos restantes, contra ele e talvez um suporte do Yuno, da Noelle, do Nozel, do Fuegorion, que são os magos mais capazes de conseguir mudar algo naquele cenário. Possivelmente deve ter alguns painéis, eles levam uma surra, depois luta no X1 com o Asta, a gente vê que o Asta não conseguiu por falta de treino e falta de minutos continuar no modo União, pode ser até que o Asta consiga lutar igual para igual, mas por ser 5 minutos no máximo, ele deve perder essa batalha, Lucifero escapa e assim, tendo escapado daquela região do reino ou até daquele continente mágico, a desgraça começa a acontecer e com isso o arco da caçada ao capiroto em outros continentes mágicos vai ser aberto e com isso a história toma um outro rumo, dando possivelmente a previsão do que eu já vi abordando há meses com vocês. Então possivelmente tudo isso vai depender do próximo capítulo a partir do confronto entre Lucifero e Asta. Lembrando que eu creio que o Lucifero vai matar algum mago a partir do próximo capítulo. Eu acredito que, se fosse relevante, o Tabata finalmente faz uma morte nos Touros Negros. Mas eu estou ainda superestimando a capacidade do Tabata querer matar. Então fique naquela nível de não esperar muito, porque pode ser que o Tabata só faça todo mundo pegar em coma e ficar inconsciente e não mate ninguém. Então tenha isso como noção.
mas se for pra acontecer, pode ser que ele mate alguém, mas vamos ter que esperar. Ainda assim, é isso que eu espero no próximo capítulo. Vai ser um capítulo que vai ter muita luta, muita pressão. A gente vai ver um pouco do diálogo do Uribe com o Lucifer, sendo que vai ser um confronto que já envolve décadas. Então vai ser muito épico o próximo capítulo. É um dos capítulos que eu mais tô esperando pra Black Clover. Mas, por hora, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Lembrando, teve Jump Fest esse final de semana. Não tivemos nenhum anúncio relevante pra Black Clover. Só colocar a imagem promocional do Yuno fazendo uma relação com o Asta no mesmo cenário. Não tivemos notícia sobre volta do anime, não tivemos notícia com teaser de data do filme para ano que vem, e apenas tivemos um anúncio relevante de um jogo mobile no padrão de MMORPG, possivelmente para Black Clover globalmente no ano de 2022. Então é isso, só o anúncio de Black Clover que é importante de citar aqui em vídeo para vocês, que rolou na Jump Festa. Vamos esperar de acordo com os outros meses para ver se vai ter alguma coisa mais relevante. Até lá, vamos continuar criando expectativa a cada capítulo de Black Clover, que é o foco central, não é mesmo? Mas era isso por hoje. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na